Aleluia. Glória a Deus. Medite o nome do Senhor, meus irmãos. Declare a tua glória, declare o teu louvor. Declare a sua santidade, declare o teu poder, declare sua grandeza. Declare sua onisciência, declare a sua onipotência, declare a sua vida. Declare o seu domínio, declare a sua força, declare a sua graça, declare que Ele é o Senhor, que fora dele não há Salvador. Declare o seu poder operador. Aleluia, Senhor Jesus. Toda a honra, Senhor, e toda a glória te pertence. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, digno de receber honra, glória, força e poder. Receba, Senhor, da tua igreja, neste dia, nesta noite de hoje, Senhor, este louvor, essa adoração. Não só desta igreja aqui local, Arvorecer, aqui em Castelo Branco, mas de todo o teu povo, espalhado em toda a face da terra, que nesse momento te cultua, te louva, te exalta, te glorifica. São todos os teus filhos, Senhor, aqui na terra, te adorando na beleza da tua santidade. Porque só o Senhor é digno. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Toda a terra está cheia do teu poder. A terra está cheia da tua vida, Senhor. E essa vida está em Cristo, dispensada, oferecida a este mundo. Como Jesus disse: vocês não querem vir a mim para a vida? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Se essa vida está em Cristo, e essa vida é oferecida ao mundo todo, até o mais vil pecador, essa vida está sendo oferecida agora. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. É o convite de Jesus para você. É o convite dele. Amém? Glória a Deus. Vamos sentar. O Senhor é bom. Olha, a vida pode sentar-se. E a sua bondade dura para sempre. Eu quero ler com vocês aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 7. No versículo 1, versículo 7, versículo 1 e 2, depois do 16 ao 20, diz assim: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo,
uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas dos céus, fizesse janelas dos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Agora vou para o 16. Diz assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão se apoiava, e o povo atropelou a porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus. E o que falou quando o rei descera a ele, porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme esta palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra, que o Espírito de Deus ministre essa palavra no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar com os irmãos sobre isso aí. Nós estamos pregando ultimamente sobre concordando com Deus. Amém? E quando a gente fala em concordar com Deus, a gente está pregando nada de errado. O próprio Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela tem uma pequena parte que ela diz assim: faça-se a tua vontade aqui na terra como é lá no céu. Então, o desejo de Deus é que a vontade dele se cumpra aqui na terra como é lá no céu. Então, se você tiver uma ideia do que é o céu, por mais simples que seja, que a gente não tem uma ideia total, então no céu é um lugar de bênção, um lugar de fartura, é um lugar de santidade, é um lugar de vida, é um lugar de alegria, não é verdade? É um lugar de satisfação. O céu é isso. Então Deus quer que essa vontade se cumpra aqui na terra. Seja feita a tua vontade. Mas para essa vontade se cumprir, é preciso que a gente concorde. Você lembra quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar os 70, primeiros 12, depois os 70? E uma das instruções de Cristo era o seguinte: olhe bem, você vai entrar em uma casa ou numa cidade, e se aquela dê a paz àquela cidade. Se aquela cidade receber sua paz, que a paz seja sobre ela. Se ela não receber, volte para vocês. Porque se a cidade botar você para fora, não quiser que você pregue o evangelho, saia de lá, não fique adulando nem bajulando. Saia da cidade, porque ela não quer você. E até o pó do barro daquela cidade que vier nos seus pés, sacuda para ficar lá. E diz que aquela cidade só fará grande juízo de Deus, porque rejeitou a palavra de Deus. Ora, o que é que eu quero dizer com isso?
que aquela cidade que rejeitou a palavra de Deus, ela não concordou em receber a palavra de Deus. Você está entendendo? Estou falando? A cidade, ela não concordou, ela não aceitou receber a palavra. E o problema do ser humano, a problemática do ser humano é toda essa. O homem não receber, quando ele recebe a palavra de Deus, ele está concordando com Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus veio para a nação de Israel. E a Bíblia diz, ela é bem clara quando fala, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. O que aconteceu? Os seus discípulos não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus. Então eles não concordaram em receber Jesus, mas todos concordaram, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Então esses que creram no nome de Jesus, receberam Jesus, entraram em concordância com o plano de Deus e foram transformados. Qual é o plano de Deus? Que toda criatura seja salva, todo ser humano seja salvo. Para isso Cristo veio. E quando você concorda com isso, você passa a crer, você recebe Jesus e passa a crer. Então a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Então qual é a problemática do homem? Não concordar com Deus. Isso é desde lá do Éden. Quando Adão e Eva rejeitaram o mandamento de Deus, foi o que Deus disse: olha, se você tocar naquela árvore ali, ciência do bem e do mal, tocar, comer, vocês morrerão. Vocês vão morrer a partir desse dia. E eles não levaram em conta o que Deus ensinou, e aí o que aconteceu? Eles tocaram na árvore, comeram do fruto e passaram, perderam a comunhão com Deus. Perder a comunhão com Deus é morte. Perder a comunhão com Deus é morte. Morreu. Separação de Deus. Quando a pessoa se separa de Deus, ela morre. Depois tem a morte física. Porque Adão e Eva, eles não concordaram com o que Deus falou. Foi o que Deus disse: não toque. No dia que você tocar, você vai morrer. Aí o que foi que o diabo disse para Adão e Eva? Foi o que ele falou: Deus está mentindo, porque Deus sabe. No dia que você tocar, você vai ser igual a ele. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. O diabo, de certo ponto, mentiu, mas também, em parte, ele falou a verdade. Porque Deus conhece o bem e o mal. Só que Deus não se envolve com o mal. Quando o homem conheceu o mal, que ele já conhecia o bem, ele conhecia o mal dominou sobre ele, porque o homem não tem domínio sobre o mal. Porque eles perderam, porque eles não concordaram com Deus. E toda a problemática hoje do ser humano é não concordar com o que diz a palavra. E o mundo de hoje, você vê, né? Como está andando o mundo, de que maneira estão andando as pessoas. As novas filosofias de vida do mundo hoje, em todas as áreas da vida, tá, liberou geral. Então o que a palavra de Deus diz? Não serve. Então o homem não concorda com Deus. O homem não concorda com a Bíblia. E a problemática está aí porque o homem vai sofrer um duro juízo por isso. Porque a Bíblia diz assim: quem resistiu a Deus e teve paz. Então você se prepare para um mundo caótico, que isso vai acontecer, e pode escrever, se você tiver tinta de caneta de ouro, e tinta de ouro, pode escrever que isso vai se cumprir. O mundo está indo para um caos moral, um caos de violência, um caos em todos os ramos da vida. E não tem retrocesso, até mesmo porque a Bíblia, ela diz assim que o mundo vai de mal a pior. Eu sei que tem pessoas que dizem, né, que nós vamos mudar o mundo, vamos pregar.
vamos preparar o mundo para a volta de Jesus. Não tem essa esperança. Jesus não disse isso. O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno, o mundo jaz no maligno. Isso é indiscutível. Amém? E quando a gente está falando aqui sobre esse texto de concordância com Deus, eu vou falar sobre isso, né? A cidade de Samaria, ela foi sitiada pelo exército sírio, de maneira tal que as pessoas estavam passando fome e vendo a miséria. Para você entender, naquela época, se estava se comendo carne humana. Era a carne humana que se comia. Os bebês que nasciam eram comidos. A Bíblia cita um caso desse, que duas mulheres fizeram um trato. Hoje come o filho de uma, amanhã come o filho da outra. Quando chegou no outro dia, a outra não, meu filho vai comer não. Então a prática de canibalismo estava acontecendo ali. Porque não tinha comida. O que tinha era comida de burro, de cavalo. Comida sim, mas comida mesmo não tinha. O povo estava sofrendo. Só que aconteceu uma coisa. Tinham alguns leprosos do lado de fora da cidade, que por ter lepra vivia fora dos muros. Eles disseram assim um para o outro: rapaz, olha, a gente está leproso, a gente vai morrer mesmo. De um jeito, ou de fome, ou de lepra, a gente vai morrer. Se for no raio da Síria, estiver lá e mata a gente. Se a gente aqui ia morrer de fome, então vamos lá arriscar, pedir uma coisa a eles para comer, rapaz. E eles foram. Aí quando chegou lá, eles encontraram o arraial vazio, não tinha ninguém. Milhares de homens fugiram. E quando o exército vai para sitiar outro, uma cidade, um país, a provisão que ele leva é a provisão de cidades. É muita provisão, é muita comida. Ele leva. E eles deixaram tudo e saíram correndo. Porque Deus permitiu que naquela noite, de uma noite, eles ouvissem um ruído de milhares e milhares de cavalos e cavaleiros vindo para eles. E eles ficaram com medo, falando que o Israel alugou os exércitos dos heteus, dos reis heteus e dos egípcios, que eram muito mais poderosos e mais fortes. E eles, com medo, fugiram, largaram tudo. E os leprosos foram lá e encontraram de manhã tudo bonitinho, lá muita comida. Eles foram, pegaram ouro, prata, comida, levaram e guardaram, esconderam. Foram de novo, levaram e esconderam. Na terceira volta ele disse: olha, não é bom o que a gente está fazendo, não é correto. Hoje é dia de boas novas, vamos avisar o povo que tem comida. Avisaram ao rei, né? Chegou a boca do rei, o rei mandou verificar e viu que era verdade. E aí o povo, isso foi no outro dia, o povo saiu para pegar o que estava lá. E quando o povo saiu, sabendo que estava comida 0,800 praticamente, né? De graça, por morrendo de fome, família, filho morrendo de fome. Então, como está esse povo desesperado? Aí saiu para ir pegar a comida no arraial, saquear o arraial. Aí o rei pediu que o capitão, que ele confiava, ficasse na frente do povo. Não, vocês não vão esperar, organizar. Mas o povo com fome, desesperado, foi o que fez, atropelou aquele homem morreu. O que eu li aqui, você viu, entendeu? Porque antes disso, Eliseu mandou dizer ao rei que no outro dia, mais ou menos naquela hora, haveria comida ou abundância quase de graça. E quando ele falou isso, o capitão disse assim para ele: olha, veja bem, ainda que Deus abrisse e fizesse janelas dos céus para cair bênção dos céus, eu não acreditaria. E o profeta olhou para ele e disse: você verá com seus olhos, mas você não vai desfrutar de nada. Está dizendo que vai morrer mesmo. E aconteceu como o profeta falou. Essa é a história.
E você, uma história pequena, curta, mas assim, de grande valor para a igreja, né? Para a sua vida, para você que pensa na sua vida em crescer, em obter, você que pensa em crescer espiritualmente, você que pensa em aprender mais a palavra de Deus, você que pensa mais em santificar a sua vida, você que pensa na melhor vida profissional. Porque, olha, irmão, tem que parar essa mania de as pessoas dizerem, não, não prega prosperidade, não. O tempo de hoje tem que pregar sobre santidade. Eu prego sobre tudo, irmão. Entendeu? Porque a Bíblia diz que no tempo que Jesus vier, todo mundo vai estar como nos dias de Noé. Se casando, se dando em casamento. Vai ser uma vida normal, trabalhando, ganhando dinheiro, investindo, normal. Qual é o seu problema hoje? É você estar dentro da arca. E para você estar dentro da arca, basta você ter Jesus na sua vida e continuar com a sua vida. Então não tem nada a ver com uma coisa com outra, que se prega aí essa separação, esse afastamento de não fazer, porque tem que se santificar. Não, gente. A gente é assim. Enquanto se descansa, carrega pedra. A gente vai trabalhando, se santificando, vai buscando o Senhor. E um exemplo disso é a reconstrução dos muros de Jerusalém, comandada pelo governador Neemias. Você vê como era que eles edificavam os muros. Eles estavam edificando os muros, o inimigo à espreita pegar eles. A Bíblia diz que certo ponto, com a mão ele segurava a arma, com a outra mão trabalhava. Então você não pode dizer assim, eu vou parar de trabalhar, vou me preparar para subir para a glória. Eu não vou casar não, que eu vou ficar solteiro para me preparar para subir para a glória. Isso não existe. Estão entendendo? Você continua com a sua vida normal, buscando ao Senhor. Se alguém prega fora disso, está pregando errado, irmão. Separação, você vai virar um monge, um eremita. De repente vai ter até um lugar preparado, né? Como já tem gente que prepara lugar, estoca comida com medo de guerra nuclear, né? Já fica estocando as coisas, guardando, porque se tivesse tem o que comer. A Bíblia, ela não ensina nada disso. Viva a sua vida normal, vigiando, orando, buscando o Senhor, se santificando e crescendo, e sendo abençoado, abençoando os outros, prosperando, mas se santificando, preparado para a volta de Jesus. Amém? Você não pode pregar isso, dizer que não se importe com isso não. A Bíblia, Jesus conseguia. Jesus nunca pediu a Zaqueu para largar tudo e seguir ele. Pediu? Não. Existiam pessoas que sustentavam o ministério de Jesus com a oferta de Paulo. São pessoas que tinham boas condições financeiras e que serviam ao mesmo tempo ao Senhor. Então você crescer, ter prosperidade, irmão, não tem nada a ver, não tem mal nenhum. O mal é quando você faz da sua prosperidade seu Deus, certo? Aí é ruim. Assim também quando você faz do seu problema um Deus, onde Deus não pode resolver porque é muito difícil. Mesma coisa, não tem diferença. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Muitas vezes, por umas simples palavras, conversas, atitudes, postura, podemos perder algo que Deus tem prometido para nós. Sabiam disso? É por isso que você não conversa, você que está me ouvindo pelo canal do YouTube, não converse tudo de sua vida com todo mundo. Tem gente que, não é porque, não, fulano é meu amigo, fulano é minha amiga, esqueça isso de amizade. Porque você não sabe o que está dentro do coração das pessoas. Não estou dizendo que você não deve confiar em ninguém, nem compartilhar com ninguém, nem conversar com ninguém. Você pode, mas nem todo mundo pode saber. Você pode estar prestes a ganhar uma bênção, vai contar para uma pessoa que supostamente gosta de você, que parece ser seu amigo ou sua amiga, mas quando você conta a bênção, a pessoa é tomada por um espírito de inveja. E existe isso, existe. Vou falar uma coisa aqui para você entender. Muita gente não diz isso, mas vou dizer. O espírito de inveja, ele... Como é que ele opera?
A inveja é quando a pessoa sente um pesar no seu coração pela prosperidade do outro. Olha que sentimento miserável. Você diz, puxa rapaz, eu estava desempregado há 3 anos, ganhei meu emprego. Aí você contou uma pessoa isso, ele fica triste porque você foi empregado. O irmãozinho, a irmãzinha vai, que já vi um caso desse, que o irmão foi casar, disse que ia casar. Aí a outra pessoa, uma outra pessoa, ficou com um profundo desdém, assim, pela pessoa, e com aquele pesar, porque o outro ia casar. Porque não era, ela não era a pessoa que ia casar, mas que a outra ia casar. Você está entendendo? Então não se conta tudo para todo mundo. Por quê? Você pode ser bombardeado com palavras, certo? Palavras que Deus não colocou na sua vida. Então, cuidado com as palavras, cuidado com quem você compartilha, certo? Por quê? Mas sim, bicho, isso não é uma superstição, não? Alguém pode dizer uma simpatia que está falando? Que é inveja? Isso não é aquela coisa do antigo, dos olhados? Olha, irmão, tem que entender o seguinte: tem muita coisa que tem seus fundos de verdade não completo, mas tem. O espírito de inveja comanda um demônio para ir na vida daquele que está prosperando, tirar o que ele está conseguindo para satisfazer o coração do invejoso. A Bíblia diz que isso é como uma obra de feitiçaria. A obra de feitiçaria é como um demônio de inveja, gente. Não vê o outro prosperando, não vê o outro crescendo, não, vou fazer um trabalho, aí vai fazer uma feitiçaria, um feitiço para o outro não prosperar, né? Fazer um feitiço para ele não prosperar. E aí joga praga. Tudo isso pertence ao mundo da feitiçaria, gente. Aí você entende o que é inveja agora? A inveja comanda um demônio. A inveja é um sentimento maligno. Ela comanda um espírito maligno que vai na vida da pessoa atanasar, perturbar, para a pessoa perder a bênção, para o invejoso depois dizer, eu sabia que ele não ia conseguir, eu sabia que ela não ia conseguir. Aí sorri de felicidade. E aí conseguiu? Não. Poxa, que pena. Falcides mandou lembrança. Pura falsidade. Você tem que entender o que é isso. Isso é espiritual, gente. Quem é espiritual entende tudo. Quem não é espiritual não entende isso, porque ele ignora o mundo espiritual. Ele vive no mundo da periferia da carne, a margem do mundo espiritual, Coisas que podem roubar suas promessas, as promessas de Deus. Vamos citar algumas delas. Nunca meça o poder operador de Deus pela situação que você está vivendo. Esse foi o mal daquele homem, entendeu? Aquele capitão, ele se achava muito forte, muito preparado. Mas o que ele estava vendo? Ele estava vendo uma nação passar fome. Ele estava vendo uma nação praticar canibalismo. Ele estava vendo uma pessoa comprar uma cabeça de um burro para comer por um dinheiro violento. A cabeça de um animal valia muito dinheiro. A cabeça de um animal valia muito dinheiro. Porque não tinha carne. Se tinha carne, na casa do rei. Era no palácio. Mas o povo não. O povo estava morrendo de fome. E estava comendo pessoas. Não tinha água. Bebia o quê? Essa era a vida do povo. A situação era tão difícil que aquele capitão não conseguiu acreditar na profecia do profeta.
Ele não sentia. Eu disse, olha, ainda que Deus faça janelas dos céus, e faça chover, eu não acredito que Ele vai suprir a gente. Eu não sei como Deus vai suprir a gente. Você já se encontrou numa situação assim? De você saber que tem uma promessa sobre sua vida. Deus prometeu algo a você. Existe algo de Deus na sua vida. Mas mesmo assim você não consegue acreditar que aquilo possa se cumprir na sua vida. Você muitas vezes você recua. E a gente perde com Deus por acreditar no poder da situação. A gente perde com Deus porque a situação é muito difícil e você não consegue acreditar. E esse homem aqui, cujo braço do rei se apoiava, ele demonstrava para o rei uma confiança que ele não tinha. Ele servia de apoio para o rei, mas a gente sabe que ele é um homem frágil, ele não acreditava em Deus. Ele disse, olha que os Deus abra as janelas dos céus. E eu não posso acreditar nisso, eu não creio que isso vá suprir. Então, quando a gente vê um texto desse, a gente pergunta assim, e como é com a sua vida? Como é com você? Você já passou por isso? Que situação você está passando? Você recebeu alguma promessa? Você leu na Bíblia uma promessa que era para você e que você não conseguiu absorver aquela promessa? Não é verdade? Jesus diz lá, o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você consegue acreditar nisso? Porque quando você acredita, você está acima da situação. Então não permita que situação nenhuma, nem palavras, venha fazer você descrer em um milagre na sua vida. Seja a situação que for, seja qual for o problema que você está passando, Deus é maior do que tudo. Aprenda isso. Quando ele diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. O que é que Deus está dizendo? Clame a Ele, confie nele, que Ele vai trazer à sua vida coisas que é para você, mas que estão ocultas, que você não sabe, que ainda não foi revelada para você, que ainda não foi colocada na sua mão. Quem sabe seu emprego, uma bênção no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida empresarial, são coisas que estão ocultas aos seus olhos. E é natural porque você não consegue enxergar o futuro. Mas Deus, como seu Pai amoroso, um Deus zeloso, Ele já preparou para você. Como diz até lá em Efésios, capítulo 1, né? Bendito Deus e Pai que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais de lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas fala bênçãos espirituais. Mas toda bênção material, primeiro ela passa pelo Espírito, certo? Então está lá escrito para você, certo? Que essas bênçãos já foram preparadas para você, certo? Por como preparada, bispo? Todas as bênçãos que nós recebemos, elas saem do trono da graça. Sai do trono. Então Jesus, quando Ele morreu por você, entenda isso, quando Cristo morreu, deu a vida dele por você, na cruz, Ele não comprou só a salvação, o direito de você ir para o céu, se você cresce nele e andasse com Ele em obediência. Mas Jesus comprou para você
Porque até a própria palavra salvação, ela não está não só no sentido de salvar você e levar para o céu, mas libertação total da miséria, de tudo que não presta. E aqui para nós, pobreza é uma coisa que não presta. Ô bicho, mas Jesus disse, bem-aventurados pobres de coração, irmão. Coração. Jesus nunca disse, bem-aventurados pobres que andam pedindo esmola na rua, que só andam precisando. Jesus não disse isso. Pobre de coração, porque pobre é alguém necessitado. Se você é pobre de coração, você é pobre de espírito, você está sempre precisado de Deus. Isso é uma metáfora. Mas Jesus disse que nós sempre teremos pobres. Claro, meu irmão. Quando pegaram, foram ungidos com óleo, com aquele nardo, né, aquele perfume maravilhoso, aquele vaso de alabastro, um perfume que valia milhares de euros hoje, né? Aí Judas falou, lá para ir, tá vendo? Podia pegar esse dinheiro, vender, esse perfume vender, pegar o dinheiro e dividir com os pobres. Jesus disse o quê? Vocês sempre terão pobre com vocês. Jesus não estava ali louvando aos pobres, não. Ele estava falando a realidade. Vocês sempre terão pobres com vocês. Sempre vai ser pobreza. Agora, se alguém quer ser pobre, seja. Eu não quero. Eu quero ter para ajudar quem precisar, para abençoar o reino, para comer bem, para vestir bem, para andar bem e para abençoar pessoas, ajudar pessoas. É para isso que dinheiro serve, gente. Para abençoar o reino, viu? Ajudar pessoas, família, irmão, pessoas que podem ajudar. É para isso que o dinheiro serve. Entendeu? E o pobre não pode fazer isso. Só faz isso quem tem um pouco mais. Então Jesus não estava louvando a pobreza, certo? Ele estava dizendo que sempre vai ter pobre para vocês ajudarem. Então, quando tiver pobre, ajude. Amém? Quando nossa situação se torna uma pedra em nosso caminho. Quando é que a nossa situação ela se torna uma pedra no caminho? Sabe que uma pedra é uma barreira? Quando o milagre existe, poxa, milagre existe, que milagre! Mas não para mim, né? Não acontece um milagre comigo, né? Já falou isso alguma vez? Já? Poxa Deus, fulano recebeu um milagre daquele, eu estou orando tanto tempo, não recebo um. Deu para entender? A sua situação se torna tão difícil que você admite o milagre, mas não para você, para os outros. Foi o caso desse jeito aqui, ó. Ele admitiu o milagre, mas não para ele. Ainda que Deus abra as janelas dos céus. Ele disse, eu não vejo possibilidade. Ele tinha uma fé muito curta. Não alcançava a dimensão daquele milagre. E esse é um problema. Ele não conseguiu concordar com Deus. Porque ali ia concordar com um absurdo. No outro dia, gente, era extremamente absurdo. Era como se você tivesse uma dívida para pagar amanhã de 10 mil reais e hoje estava com o saldo no banco negativo 10 mil. E de repente o banco faz um negócio lá, aparece lá 30 mil na sua conta e você vai pagar o banco, paga ali, fica com o dinheiro na mão. Você está entendendo o que estou falando? O milagre foi nessa situação. O povo saiu da extrema pobreza, extrema fome, para uma vida de fartura no outro dia sem precedente. Porque a Síria, os sírios, eles tinham comida à vontade no acampamento, que eles trouxeram comida à vontade para segurar o cerco durante 6 meses, 1 ano, até Israel cansar e se render. Cerco é isso. Entendeu? Hoje não tem agora, o cerco hoje chama de sanções econômicas. É um cerco. Ele admitia o milagre,
Mas o tamanho da situação era tão grande que o milagre não estaria a solução para ele. Então ele admitiu o milagre, mas a situação é maior do que o milagre. Será que... É como se Deus fosse abrir o mar vermelho. Vou abrir o mar vermelho. Quando abrisse, a Brete passou de pé enxuto, né? Mas tinha 1,5 metro de água ainda. O milagre não foi completo. Ele está dizendo isso. Entendeu? Não, 1,5 metro de água. As crianças vão se afogar, mas não deixou seco. Milagre completo. O milagre foi completo. Deus não faz milagre pela metade. E quando a gente fala desse homem, irmão, esse homem pode ser como muitas pessoas hoje. Este homem teve toda a oportunidade de ter um destino diferente. Concorda comigo? Eu acho que esse sujeito aqui ele tem uma oportunidade de ter um destino totalmente diferente. Totalmente diferente. Se ele aceitasse o milagre, qual história nós viríamos dizer assim? E o homem cujo braço o rei se apoiava, creu no milagre e também desfrutou das bênçãos daquele milagre. E ele teria uma história de um homem vivo. Mas por ele não crer, ele deixou a mulher e os filhos, uma mulher viúva e os filhos. A mulher e os filhos comeram do milagre, mas ele não comeu, porque ele não acreditou. Quando Jesus entrou na sua terra natal para pregar o evangelho, ele saiu e ele fez um comentário. Jesus disse assim, olha, o escritor escreve isso, né? E ali ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Então, muitas vezes o que empata eu e você, nós, a igreja, de receber os milagres, é a incredulidade, irmão. É você não crer, é a gente não crer. Isso veta. Se você eliminar a incredulidade, pode ficar tranquilo que o milagre ele chega na sua porta, ele acontece na sua vida. Amém. Aí você me pergunta, bicho, como eu posso eliminar a incredulidade? Só tem um jeito, meu irmão. Leia, estude a palavra de Deus. Quanto mais, porque a palavra de Deus, gente, ela é vida. Quanto mais você estuda, medita, ela vai entrando, ela vai entrando. Na medida que ela vai entrando, você vai meditando constantemente, ela vai empurrando o espírito de incredulidade, entendeu? Tudo que está na sua vida, as palavras negativas, as palavras de derrota que te falaram, que o diabo soprou no seu ouvido, você não consegue, você é incapaz, você não tem condição. Essas palavras, elas vão sendo empurradas, jogadas para fora, porque a palavra de Deus está entrando na sua vida, e o que acontece? Ela vai expulsando as coisas do diabo da sua vida. Aí você passa a crer, não tem outro jeito, entendeu? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. O que é ouvir pela palavra, irmão? Não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra. Alguém conta a você algo, você ouve e diz, está certo. O outro alguém conta outra história, você ouve, qual é a versão verdadeira? Fulano aqui, gente, é um cara correto, ele não mente não. Pode ir. Vou crer na palavra dele. Deu para entender? Não está acontecendo na sua vida aí, irmão, não tem jeito não, irmão. Não tem jeito o quê, pai? Deus do impossível. Irmão, creia que Deus vai fazer. Acredite que Deus vai fazer na sua vida. Aí quando você acredita, você está concordando com Deus. Aí você está ouvindo pela palavra. O que é ouvir pela palavra de Deus? É você ouvir pelo que ela diz. É você aceitar pelo que ela diz. É você guardar no seu coração pelo que ela diz. Deu para entender? É simples ou não é? Agora você tem que meter a palavra de Deus na sua vida. Tem que putir, colocar lá no coração.
Colocar no coração, ir lendo e estudando a palavra de Deus, dia a dia, todos os dias, ela entrando na sua vida. E muitos milagres na sua vida não acontecem por causa disso, você não tem palavra de Deus na sua vida. Aí quando você ouve dentro de você uma mensagem negativa, errada, até que se parece com as coisas de Deus, e na internet tem muito lixo nessa área. Onde tem muita coisa, não, irmão, isso já passou, agora nós estamos em outro tempo, não é mais daquele tempo, agora é o tempo, não sei o quê, tá. Então você ouve isso, não tem mais, isso não acontece mais, porque são pessoas incrédulas que não conseguem crer no milagre, não conseguem crer no impossível, e começam a pregar o evangelho tortuoso. O evangelho, meu irmão, tem que pregar ele completo. Você não pode pregar só a prosperidade, você não pode pregar só cura, você não pode pregar só aquilo, você tem que pregar tudo. É cura, é prosperidade, é santidade, é vida, é cobrança, é juízo, tem que pregar sobre pecado. O evangelho tem que ser completo. Entendeu? O diabo, ele usa as situações para duvidarmos de Deus e roubar a nossa fé. Sabia disso? Ele vai sempre usar isso. Toda vez que vier uma situação ruim, ele vai cheguei para perturbar sua mente, para lhe roubar a fé. Ele sempre vai fazer isso. É o papel dele. É isso que ele faz, é isso que ele gosta de fazer. Tudo que rouba a sua fé, tudo que rouba a sua confiança, acredite, é coisa do maligno. Tenha cuidado com isso. Amém? Aí quando o seu problema, ele se torna maior do que Deus, muitas vezes, o caso desse homem aqui, quando o problema dele se torna maior do que Deus, aí o problema vira o que para ele? Um Deus insuperável, imbatível. Porque aquela pessoa, ela fez que o problema dela se tornasse maior do que Deus. Porque se você não crê que Deus pode resolver aquilo, é porque aquilo é maior do que Deus. Deu para entender? Mas na sua cabeça. Na cabeça da pessoa, no coração da pessoa. Então você tem que, o diabo ele gosta de fazer, ele gosta de desfazer isso. Ele gosta de fazer essas coisas, implantar na sua mente, sabe para quê? Para você ficar parado, você não andar, você não ter esperança, para você desistir das coisas. É assim que o diabo trabalha, gente. Tudo que te levar a duvidar de Deus é obra do diabo. A duvidar dos seus objetivos corretos, certos, em linha com a palavra. Está em linha com a palavra? Está em linha com Deus? Fala até aquela palavra que ninguém gosta de falar. Está em alinhamento com Deus? Então pronto, confie nele e continue. Se alguém tentar tirar disso aí, cai fora. Porque é um espírito de engano que quer te roubar aquilo que Deus tem para você. Como aquele homem disse, né? Ainda que Deus faça, mesmo assim, não vejo possibilidade. Ainda que Deus faça, ainda que Deus abra as janelas do céu, ainda que Deus faça assim, eu acho muito difícil. Eu acho difícil. Quando você foca só na situação, você dirige todas as suas energias para o problema que você sabe que não tem solução da parte humana. É mais ou menos assim. Aquele problema te toma tanto que você dorme e acorda pensando no problema. Você dorme quando acorda assustado com o problema. Acorda de madrugada assustado, você não vai orar. Aí de manhã você acorda com o problema na cabeça já, você não tem força para orar. Porque aquele problema tomou a sua mente, tomou você, se apossou de você. E Deus quer achar uma brecha para entrar e operar e fazer o milagre, e não consegue. Assim estava aquele homem, aquele sujeito.
É? E aí vem o desespero, né? E todo desesperado, meu irmão, toma medida desesperada. E aí quem toma decisões dentro do desespero comete erros, se precipita demais. Faz o que não deve fazer, decide o que não deve decidir, vai onde não deve ir, compra o que não deve comprar. Porque são medidas desesperadas. Não são medidas dentro de uma direção divina, dentro de uma direção espiritual. Não é de fé, não ouviu a palavra. E a mesquinha, tudo que não é de fé é pecado, né? Amém? Então isso é a situação desse homem, né? E tem aquelas palavras que refletem, que mostram a rendição, desistência. Você já ouviu isso alguma vez? Palavras que mostram que a pessoa está se rendendo. Palavra que mostra que você está baixando a cabeça. Não tem jeito não, viu? Eu não vou continuar não tem jeito não. Tem pessoas que é assim, que desistem com muita facilidade, né? Que recua com muita facilidade. E isso não é legal. Não é bom para ninguém. Uma das características da vitória na vida do crente é uma coisa chamada perseverança, né? Perseverai em oração. Ser paciente na tribulação e perseverar em oração. São 2 requisitos básicos para quem quer ter vitória. Você quer ter vitória em Cristo? Seja paciente na tribulação. Mas como é que eu posso ser paciente na tribulação, bicho? Você tem que confiar que Deus vai te dar a vitória. Tem jeito não. Está entendendo? E a sua paciência não vai te tirar da tribulação. A sua impaciência não vai te dar livramento. Então seja paciente na tribulação. O apóstolo Tiago, ele escreve e diz assim: tendes grandes alegria, ou grandes gozos, a palavra gozo, que é alegria, quando cairdes ou quando entrardes em várias tribulações. Por que eu tenho que cair em tribulação? Bicho, eu ainda tenho que ter alegria, tenho que ficar feliz, sorrindo. Não, irmão, não é porque você cai na tribulação, estou feliz que estou na tribulação, não. É porque quem cai em tribulação, ele sabe que um dia aquela vai passar. Olha o povo de Deus. Pega Israel. Foi para o Egito, tribulação passou, saiu do Egito. No Mar Vermelho, tribulação no deserto. Até chegar no Mar Vermelho, tribulação. E aí Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram. Chegando no deserto, também tiveram a tribulação. Mas no deserto teve uma vida boa, teve água, teve comida, teve carne, teve sombra, teve um sol para aquecer. Então eles tiveram tudo de bom no deserto. E a Bíblia diz que no deserto nada faltou ao povo. Porque Deus fazia com que eles passassem pela tribulação, sorrindo. E é Deus que faz isso com você. Então seja paciente na tribulação. Por isso, seja paciente na tribulação e persevere agora. Persevere em oração. Perseverar, continue, está orando, continue orando. E quando eu continuar, continue continuando. E depois continue continuando, e fique a continuar todo o tempo. Até que a vitória chegue na sua vida. E depois que chegar aquela vitória, dê glória a Deus, bata a mão por cima, diga: Deus, muito obrigado pela vitória, aleluia. Mas depois fique sabendo que vem mais tribulação, mas você será vencedor. Amém? Então seja paciente na tribulação. Entendeu? Perseverar em oração. Então, as palavras de derrotismo, você vai ver isso lá em João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, quando Jesus recebe o aviso que Lázaro está morrendo. Aí já tem 2 dias, quando ele vai, tem mais 4 dias. Ele chega lá, 4 dias depois, para ressuscitar Lázaro. Jesus sabia que Lázaro estava morto já, Lázaro já tinha apagado. Mas Jesus, ele chega. E a coisa primeira que a Maria fala é o quê? Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso quer dizer o quê? Olha, Jesus, o tempo já passou, ó. Se você chegasse naquela hora, Jesus, está tudo certo. Às vezes isso pode se adequar a mim e a você. Você está tão desesperado que você quer um milagre para aquela hora.
Tem que ser aquela hora. Jesus, cadê você? Cadê? Jesus não veio, não fez o milagre. Aí você fica triste. Jesus, agora que o Senhor chega na minha vida. Passou o tempo. Você fica triste com o Senhor, sem nenhuma necessidade. Certo? Essa é uma palavra. Se o Senhor estivesse aqui, Jesus, se realmente você estivesse na minha vida, isso não ia acontecer, Jesus. Eu não vou nem perguntar se você já falou isso para ele. Se eu tivesse Jesus na minha vida mesmo, se eu fosse meu Deus, se eu fosse... o Senhor cuidar de mim, eu não estou vendo esse cuidado todo. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido, falou uma das irmãs, né? Jesus vai, e quando chega lá, tira a pedra aí, já cheira mal. Olha, já cheira mal, o problema já passou. Eu queria a solução naquele dia, que só não mandou o problema, resolve. Acabou, Jesus, não precisa mais agora. A pessoa fica tão desestimulada que ela acha que não tem mais jeito na situação dela. São palavras que refletem derrotismo, desistência. Já é de 4 dias, está cheirando mal. 4 dias, tem 4 dias de morto, Jesus. O que é que você vai fazer mais? Não tem nada para fazer, não tem mais jeito. Porque você não vê que é o Deus do impossível. E Jesus só pede uma coisa. Deus diz assim, que você concorde com Ele. Ele diz assim, olha aqui, eu já não disse a você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. O que é que ele disse? Se você crer, você vai ver a minha glória. A glória, o milagre, só acontece quando a gente crê. O milagre só acontece quando a gente expulsa dentro da gente as palavras de desistência, de derrotismo, de incredulidade. Os milagres só acontecem quando nós não fazemos nos nossos problemas maiores do que Deus. Os milagres só acontecem quando você crê que Deus é o Deus do impossível e tudo que Ele faz é sobrenatural e está totalmente fora da sua esfera de entendimento e compreensão. Você não vai conseguir entender e compreender, você só precisa crer. Eu não entendo, eu não vejo Deus, mas eu creio. Amém? Então eu quero que você fique com essa palavra hoje. Viu? Não faça do seu problema um Deus na sua vida, porque no Deus, ninguém pode servir a 2 deuses, você não pode servir a 2 senhores. Ou o seu problema você serve ou serve a Deus. Mas você quer que o seu problema seja resolvido, entronize Deus na sua vida como seu Deus. E creia no que Ele te falar. Creia no que Ele ministrar na sua vida. Creia no que a palavra de Deus diz. Não importa quem não acredita que está do seu lado, não importa se em casa fulano, beltrano não acredita, não importa se o crente da igreja tal prega na internet que não acredita, deixa ele lá, não crê. Creia você. Creia no absurdo. Deus falou, está na palavra, acredite. Mas fulano ali, Deus, oi, pastor, ele é uma pessoa muito querida na internet, é super mega visualizado. Isso não dá status diante de Deus a ninguém. A ninguém. A ninguém, irmãos. Porque muitos estão lá falando, mas não crê. Fala muito, mas não crê. Fala muito, mas não tem essa crença que você tem. Quando crença não é crer em Jesus, é crer de que as coisas vão acontecer. Crer na palavra de Deus para mudar a situação,
para transformar situações. É isso que Deus quer que o povo dele entenda, que você entenda, que nós entendamos que Deus quer fazer maravilhas no meio da igreja, na sua vida, quer fazer as coisas acontecerem. Sair daquele evangelho de pregação e de não acontece nada na sua vida. Você ouve, aprende aqui, vai para cá, não acontece nada. Você tem que ouvir aqui e botar em prática para as coisas começarem a acontecer na sua vida. Não é eu que faz acontecer, mas eu prego a palavra para você. E você, através da sua vida com Deus, Deus vai fazer acontecer. Depende de você. Paulo um dia estava pregando em um certo lugar e tinha uma mulher que teve fé. A Bíblia diz assim: vendo Paulo que aquela mulher tinha fé, várias pessoas ouviram, mas aquela deu feedback. É por isso que há diferença entre crentes e crentes. Muitos dão feedback, muitos não. Os crentes muitas vezes saem da igreja, o pastor prega uma palavra, sai da igreja conversando um com o outro. O pastor pegou aquilo, mas eu não vejo bem assim não. Eu não acho que é bem assim não. O espírito de incredulidade está na pessoa. O espírito de contexto não consegue acreditar em coisas de Deus. Imagine você, ele lá marchando com Josué, arrodeando Jericó 7 vezes, certo? 6 vezes no último dia 7. Ele ia acreditar, porque Josué se abestalhado, ele ia arrodear essa cidade 6 vezes. Se ele não consegue acreditar numa coisa simples que a gente prega hoje, e acreditar naquela época que ele teve que arrodear a cidade 6 vezes no último dia 7, ele ia crer? Que nada, irmão. Queria, não. Dá um grito aí, derruba os muros. Ia crer? Não, Moisés, suspenda a vara aí sobre o cajado, sobre o mar vai se abrir. Não ia crer. Porque são coisas absurdas, irmãos. Entendeu? São coisas que estão fora da nossa compreensão e entendimento. Então, se você quiser receber coisas na sua vida, você tem que ser dessa esfera carnal, humana, natural e penetrar no mundo de Deus, o mundo espiritual. Você tem que fixar seus olhos em Deus. Como Deus opera, como Deus faz. A Bíblia diz: bendito Deus e Pai, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais no lugar celeste em Cristo Jesus. Você consegue crer que Deus já tem te abençoado? É esse mundo que Deus quer que você entre. Não é o mundinho de vir para a igreja, pegar os cabelos, veio para a igreja, veio para o culto. Os cultos foram bem, você vai para casa e volta de novo no outro dia. E nada acontece, tudo a mesma coisa em sua vida. O que é que está acontecendo? Tem que mudar. Deus é o mesmo. Não tem diferença. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Glória a Deus.